Vou convidar a dona querida Kezinha, que está aqui hoje, né, para fazer a oração com a gente. Bora lá, Kel. Vamos, oremos. Querido bondoso Deus, queremos pedir, Senhor, nesse momento que o Senhor esteja conosco no nosso estudo, nos ajudando a compreender cada vez mais da Tua palavra, que o Senhor também abra as nossas mentes e o nosso coração para que possamos não só compreender para nós, mas também para poder passar esse mesmo ensino para outros. Ser com cada família aqui representada nessa noite e nos dê um bom sábado na Tua santa e bondosa presença. Isso que te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui novamente, todas as sextas-feiras, juntos com vocês, estudando a palavra de Deus. Boa noite, Nila, também, que está aqui com a gente. Nila, Ariana e Juliana, né? Então, tudo no telefone só aqui, botaram os três nomes. Então, é um prazer estar com cada um de vocês aqui para a gente estar estudando a palavra de Deus, né? E nós estamos estudando na sequência, né? Apocalipse capítulo 12, nós tivemos a primeira parte desse estudo, tivemos a segunda parte desse estudo e hoje nós estamos inteirando a terceira parte desse estudo. E na última parte que nós estudamos o percurso da igreja, vista como a mulher, quem é a mulher de Apocalipse capítulo 2, e nós vimos que a mulher do capítulo 12 não se refere a Maria, mãe de Jesus, mas se refere à igreja de Deus, e como ela vem se desenvolvendo ao longo do tempo da história. Explicamos também no último estudo que o nosso método de estudo de Apocalipse é o método historicista, acompanhamos a profecia durante o decorrer da história. E o símbolo da mulher, ele vem mostrando que o percurso dela na história veio mostrando que ela foi se desenvolvendo nos períodos da história, até chegar ao momento da história que nós estamos vivendo hoje. Quando aqui em Apocalipse capítulo 12 fala dessa mulher que como um rio para... Apocalipse capítulo 12, verso 5, deixa eu ler aqui, que aqui no meu está faltando um pedaço da imagem. Fala assim: e a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente essa fizesse arrebatar. E ainda em Apocalipse capítulo 12, verso 16, diz assim: e a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E a gente consegue ver claramente que isso não aconteceu na história. Não aconteceu isso com Maria Madalena, com Maria, mãe de Jesus. Em momento nenhum a terra abriu, né? E ajudou a Maria, mãe de Jesus, abriu a boca e engoliu nenhuma água que estava perseguindo Maria. Então, isso é uma questão simbólica que deve ser traduzida à luz da Bíblia. Então, quando é que a gente entende que esse período que aconteceu com a igreja? Quando que foi que a terra ajudou a igreja? No período da Idade Média, ali quando o protestantismo estava surgindo, né, ressurgindo, e foi muito perseguido na Europa, que a água que nós vimos aqui, a própria Bíblia, lá em Apocalipse, descreve que o símbolo da água representa povos, nações e multidões. Então, nós temos um local onde havia muitos povos, nações e multidões, uma região, né, que era dominado por a besta, né, e esses povos, nações, esse exército ibérico perseguia o povo de Deus, né? E aqui fala, se usa o símbolo da terra, que essa terra ajudou a mulher, que representa a igreja. Em que período da história houve em que os cristãos se refugiaram em uma terra, né? E essa terra era despovoada. Em Apocalipse, a gente entende que o símbolo terra é o contrário de muitas águas. O símbolo terra representa algo que está vazio, né? Que nos dá a ideia de vazio, sem povoamento, sem ninguém ali para poder, sem um poder bélico, né? Despovoado. E isso aconteceu nesse período, quando o protestantismo estava surgindo, né? E os servos de Deus estavam se refugiando nos desertos, e uma grande parte desses cristãos puritanos, né, embarcaram nas navegações do novo mundo que havia sido conquistado aqui pela Inglaterra, também pelos espanhóis, e eles conseguiram aportar, navegando no primeiro navio chamado Mai Flores, os puritanos
embarcaram neste navio e aportaram lá o que nós chamamos hoje de Estados Unidos, né? Que é o chamado também naquela época Novo Mundo, né? Novo, que foram repovoados. E ali naquele Novo Mundo, né? Formaram-se as 13 colônias que formam hoje os Estados Unidos, os estados, né? Fundado dos Estados Unidos. E os puritanos conseguiram se desenvolver ali sem perseguição, porque havia um grande mar que impedia que os povos da Europa viessem até cá, né? Então, assim, e os Estados Unidos é uma região muito grande também, né? Então, o povo de Jesus conseguiu se instalar nos Estados Unidos, né? Conseguiu se crescer ali, né? Se desenvolveram ali nas Américas. O descobrimento da América, ao abrir-se desse continente como um asilo aos oprimidos da Europa, por aquele tempo pode ser também incluído o auxílio referido aqui, que esse auxílio que a Terra ajudou. Então, ela se manteve como um auxílio naquele momento, né? Porque ela conseguiu ali permitir que o povo de Deus se estabelecesse ali, crescesse, se desenvolvesse, como nós já vimos, se formar uma grande nação e um grande império que nós vemos hoje, que é os Estados Unidos, um grande império, né? Mas naquele momento cumpriu-se essa profecia. Por isso nós vemos aqui onde que a mulher, que é a igreja, foi protegida pela terra, né? E a terra abriu e tragou essa água, impedindo que esta água pudesse destruir a mulher. Então, a terra quando se fala aqui dessa terra, estamos falando dos Estados Unidos, né? A origem lá no primórdios, quando tudo começou, né? Então, Apocalipse 12, 6 faz, 12, 16 faz referência aos Estados Unidos. E, então, nós entendemos que, ao estudar a história, nós vimos que vocês viram que na semana passada nós estávamos estudando quando Jesus nasceu, as perseguições que Jesus infligiu, o sacrifício que ele fez, quando ele ascendeu ao céu, o dragão foi expulso do céu, né? Mas antes o dragão perseguiu Jesus, não conseguiu destruir Jesus aqui na terra, aí Jesus sobe ao céu, anseia, expulsa Satanás de lá, e ele vem com grande ira, com ódio, ele começa a perseguir, segundo Apocalipse, a mulher agora, ele precisa destruir a mulher agora. E a gente parou aqui nessa sequência, né, na semana passada, quando os cristãos, através dessa perseguição que o Império Romano Papal estava se fazendo com os cristãos, os cristãos conseguem esse abrigo nessa nova terra, nesse novo mundo que é os Estados Unidos, tá? Bem-vindo você também que está aqui com a gente, Bíblia. Eu não sei quem é Bíblia, mas é um prazer ter você aqui com a gente, tá bom? Então, a gente estava aqui nesse slide falando sobre isso. Joel, se você quer falar alguma coisa? Não, pode avançar. Então, vamos avançar. Ainda falando sobre os Estados Unidos e a importância dos Estados Unidos para os cristãos, olha o que a notinha diz aqui. Ó. Os peregrinos que vieram para a América fundaram um país que garantia liberdade religiosa. Os seus descendentes redigiram uma constituição que decreta a separação entre igreja e Estado. Então, foi em 1776 que os Estados Unidos conseguiram a sua independência, né, da Inglaterra, e lá ficou decretado uma coisa muito interessante. Ali nos Estados Unidos não haveria rei, né, um rei, e nem haveria também um papa, para dizer que religião. Porque no ano de 538, o imperador Justiniano fez um decreto de intolerância religiosa. E nesse decreto de intolerância religiosa, ficou determinado que todas aquelas pessoas que não se convertessem ao catolicismo, o Papa teria o poder para decretar pena de morte para essas pessoas. E dali, então, começa a perseguição dos cristãos. Também começa a contagem dos 1.260 anos de perseguição. Então, quando os peregrinos vieram, conseguiram atracar na terra, isso em 1776, eles conseguiram a independência dos Estados Unidos nesse período, né? Eles decretaram que haveria separação entre a igreja e o Estado. Por quê? Para não acontecer mais isso. Essa perseguição de uma igreja querer sobrepor a todas as outras igrejas e decretar a pena de morte para quem não pensasse igual àquela igreja. Então, deveria haver a separação de igreja e Estado, para que o Estado não interferisse na igreja e nem a igreja interferisse no Estado. É por isso que foi decretada essa separação do Estado da igreja. Então, em 1776, havia liberdade religiosa nos Estados Unidos.
nos Estados Unidos. Também eles não queriam um papa, mas não querem mais uma liderança religiosa que fale por todos, entendeu? Nos Estados Unidos ficou decretado que não deveria haver. Portanto, que lá nos Estados Unidos houve como fala assim, uma forte pensamento anticatolicismo, porque catolicismo para ele representava escravidão, representava repressão, e porque eles pensavam que os católicos eles não conseguem pensar por si próprios e deixa que o Papa pense por eles. Então, se eles permitissem que o catolicismo influísse nos Estados Unidos, o que ia acontecer? O papado poderia tomar de novo o poder e tornar todo mundo ali e infligir novamente a perseguição que foi durante 1260 anos. Então, eles tinham um firme pensamento que eles não deveriam jamais deixar que o catolicismo perpetrasse nos Estados Unidos, entendeu? E se expandisse a ponto do Papa tomar de novo o poder e conseguir se infiltrar no Estado e conseguir novamente que sua influência fizesse com que todas as outras religiões fossem perseguidas. Então, ficou decretado que lá deveria haver uma separação entre igreja e Estado, e que todos deveriam ter liberdade religiosa para seguir o credo que quisesse, liberdade de consciência para seguir o que quisesse e o que não quisesse, entendeu? Então, isso era uma coisa que ficou muito determinante. Os Estados Unidos tinha isso como fala, as duas bases dos Estados Unidos era essa, a base primordial dos Estados Unidos era essa, entendeu? As pessoas terem liberdade. Essa é a base primordial dos Estados Unidos. E em 1798, um pouco antes de 1798, explode a Revolução Francesa, né? E eles estavam se espelhando nos Estados Unidos, né? Eles se espelharam nos Estados Unidos. Diferentemente dos Estados Unidos, os Estados Unidos colocaram Deus à frente. E eles tinham, eles fizeram a revolução dos Estados Unidos contra o movimento religioso catolicista, não foi contra Deus, foi contra uma tirania religiosa da Igreja Católica. Mas os americanos, eles eram cristãos, tinham sua fé, continuaram adorando a Deus. Não foi uma revolta contra Deus, foi uma revolta contra o sistema religioso papal. Já na França, foi uma revolta completamente contra Deus, contra tudo que se chama Deus, e não, eles queriam se espelhar nos Estados Unidos, mas não, eles não queriam o modelo dos Estados Unidos, queriam um modelo sem Deus, completamente sem Deus. Mas isso é uma outra história para um outro capítulo. Quando a gente estiver falando sobre Apocalipse capítulo 11, a gente pode abordar mais sobre a Revolução Francesa. Tá? Mas é só para você entender que essa perseguição dos 1260 anos dá-se fim, por final, em 1798, quando Napoleão Bonaparte põe abaixo o decreto de Justiniano, dando direito à Igreja Católica a perseguir todas as religiões, ele dá abaixo esse decreto e põe agora que todas as religiões são livres para pensar como quiser, entendeu? E viverem suas vidas normais, né? E ali, então, dá fim à perseguição de 1260 anos. Mas aqui, quando fala que a terra ajudou a mulher, está se falando sobre os Estados Unidos, tá? Está falando sobre a região dos Estados Unidos. Joelson? Joelson? Oi? Pode comentar alguma coisa. O capítulo 17 de Apocalipse, 12 de Apocalipse, traz essas informações importantes que já foram colocadas aí, onde a providência de Deus foi fundamental para a preservação da igreja. Primeiro, a igreja ela é levada para o deserto por providência de Deus para que a preciosidade da verdade fosse preservada. Deus sempre teve um remanescente, e nesse período profético de 1260 anos, em que a fé e o conhecimento da Bíblia, o ensinamento da Bíblia, foi substituído pela tradição e credos, foi de fundamental importância a manutenção dessa semente na pessoa dos
valdenses, dos huguenotes, os Wesleys, os calvinistas, os luteranos e assim sucessivamente, né? E todos eles foram perseguidos, mortes, martírio, sofrimento, torturas, fogueiras. Essa era a realidade punitiva daqueles que discordavam dos credos de Roma. Então, a história da Igreja de Deus no contexto do grande conflito, no que é detalhado aqui no capítulo 12, ela é uma história bem dramática, em que as forças estão atuando no sentido de sufocar a verdade, né? O mal está trabalhando exatamente para isso. Entretanto, nós passamos pelo período da Idade Média, dos 1260 anos de perseguição papal, e o mesmo capítulo que nós estamos estudando, o capítulo 12, só que no verso 17, agora, após todo esse contexto histórico da Idade Média, enfim, o texto ainda diz assim, que irou-se o dragão contra a mulher e saiu a pelejar contra o restante da sua descendência, a saber, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, né? E sabemos que esse texto do verso 17, ele é um texto que está localizado de forma mais impactante num futuro breve. E qual é o ponto? O ponto é que aqueles que são alvo agora da perseguição do dragão são perseguidos de uma forma agora diferente e por algumas características. E quais são elas? Eles guardam os mandamentos de Deus. Então, essa é a principal causa de perseguição e de ira de Satanás contra esse remanescente. Veja que detalhe interessante. Os Estados Unidos, o que surgiram, no melhor dizendo, a partir ali da fuga dos puritanos do norte da Europa e fugindo da perseguição da Igreja Anglicana, eles se aportam ali nas praias do Novo Mundo, né? Os Estados Unidos da América, que dão origem ali às 13 colônias e que hoje temos os Estados Unidos da América como resultado disso. E os dois pilares de equilíbrio e de força e poder dessa nação estavam exatamente na separação entre igreja e Estado. No capítulo 13 de Apocalipse, a partir do verso 11, nós temos ali a descrição de uma besta que emerge da terra, que tinha 2 chifres e que tinha aparência de cordeiro, mas que falava como dragão. Isso aqui é interessante. E os 2 chifres, eles representam exatamente, um representa o republicanismo, a democracia, e o outro representa, a outra ponta, o outro chifre, representa o protestantismo. Então, republicanismo e protestantismo constituem-se como a base, os pilares da nação norte-americana. E esses princípios foram sistematizados de forma tão importante, de forma tão equilibrada na Constituição norte-americana, Cláudia já falou sobre isso, que a Constituição garante que o Estado não vai interferir na realidade da Igreja e que a Igreja não vai interferir na realidade do Estado. Ambos os princípios precisam ser respeitados por seus respectivos sistemas, né? O sistema religioso respeita o Estado e o Estado respeita o sistema religioso. Eu não vou entrar nos detalhes do que eu vou colocar aqui, mas dá só uma pincelada, quem sabe em outro momento a gente pode falar sobre isso de forma mais específica. Mas o que acontece é que hoje nós estamos vivendo numa situação de contracultura, de pós-modernismo. E o que acontece? Acontece que esse equilíbrio do republicanismo e o protestantismo está se perdendo ao longo da história e há muito tempo está havendo um choque, uma tensão entre essas duas realidades. Por quê?
Porque a força secular, hoje, ela se sobrepõe à realidade da igreja, ou do ou do protestantismo, né? Os valores judaico-cristãos estão constantemente em ataques. Atacado. E essa situação vai gerar uma contrarresposta que vai resultar exatamente na perseguição do remanescente. É. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas isso que eu estou passando aqui é o que está prefigurado no capítulo 12 de Apocalipse, especialmente a partir do verso 17. É isso que está acontecendo ali. E nessa contrarresposta de manter os princípios, os valores judaico-cristãos, o que vai acontecer? Vai acontecer o espírito do dragão, ou seja, aquele país que foi estabelecido com a aparência de cordeiro, respeitando liberdade de consciência e culto, ele vai estabelecer uma lei em resposta ao desmando da contracultura, do pós-modernismo, e que o objetivo é que haja uma adesão a esse novo sistema religioso por força de lei. Ou seja, o que Roma fez no passado, esse animal que emerge da terra, que tem a aparência de cordeiro, mas que vai falar como dragão, ele vai fazer a mesma coisa que fez o poder romano no passado, até porque nessa iniciativa de estabelecer uma lei em resposta ao desmando do poder civil, o reconhecimento do domingo é o que está em pauta. E quem vai ficar de fora são exatamente aqueles que prezam o quarto mandamento da lei de Deus, né? Então, a perseguição ela vai acontecer de forma diferente do que foi lá no romanismo, e o que importa para Satanás, na verdade, não é se o romanismo vai ter a sua eficiência de perseguição que houve no passado, com os mesmos elementos do passado, mas desde que a perseguição seja perseguição e que o povo de Deus não tenha liberdade de culto em reconhecimento às leis de Deus, para Satanás é a mesma coisa, né? E nós precisamos estar atentos à realidade do que hoje acontece no mundo e mais especialmente nos Estados Unidos, né? Com esse choque entre essas duas realidades fundamentais e tão preciosas, né? Que é a separação entre igreja e Estado. Obrigado, Joelson. Kézia. Oi, gente, boa noite. Eu tenho uma pergunta para Joelson ou minha mãe, né? Qualquer um que, ou qualquer outra pessoa que quiser responder por aí, né? Eu peguei aqui meio que o bonde andando, então tem umas coisas que eu não sei se vocês já falaram, mas se falou, né? Fica aí aberto para poder falar de novo, ou não, né? Esse versículo aí, Apocalipse 12, 17, me corrija se estiver errado. Ele está falando sobre o futuro, correto? Sim. Não aconteceu ainda, correto? Sim. Ok. Mas o que me garante que isso já não aconteceu? Porque houve momentos da história que também houve perseguição aos que foram fiéis aos mandamentos de Deus. Entendeu? Muito boa pergunta, Kézia. A gente acabou de mostrar para vocês Apocalipse capítulo 12, verso 16, né? Na verdade, se você prestar bem atenção, a gente falou que Apocalipse, nós estudamos Apocalipse com um método historicista. E se você pegar Apocalipse capítulo 12, você vai perceber que ele funciona quase como uma linha de tempo. Ele começa a falar de coisas que aconteceram em cada tempo, entendeu? Aí você vai seguindo. Primeiro ele fala de Jesus quando nasceu, e o dragão perseguiu Jesus, né? E quis devorar o Jesus. Aí a gente sabe, quando é que eu acho isso aqui? Foi no nascimento de Jesus, quando Herodes quis fazer isso, isso e isso. Tá. Aí depois fala que Jesus ascendeu ao céu e que expulsou Satanás do céu. E que ele desceu com grande ira. E a gente mostrou Apocalipse 15 e Apocalipse capítulo 12, verso 15 e 16, quando fala sobre ele desceu com grande ira e perseguiu a mulher, né? E fala da água que foi e a terra ajudou. Que período foi esse que a terra ajudou? E a gente já está cá no período do protestantismo, quando o pessoal chegou aqui para os Estados Unidos, né? Só que o versículo capítulo 12, verso 17 é uma sequência.
Ele fala, agora, depois disso, que a terra ajudou, depois disso que aconteceu isso, olha que interessante, ele fala assim, o dragão irou-se contra a mulher, mas ele não persegue a mulher, ele persegue quem? O restante da sua semente. Isso faz a gente entender que quando ele irou-se contra a mulher, sobrou essa ira de Satanás contra a mulher, ele fez uma guerra, e ele conseguiu derrubar muitos, mas sobrou um resto. Sobrou um resto fiel, um resto que permaneceu fiel aos princípios de Deus. Na verdade, isso aqui está falando da apostasia do protestantismo, né? O protestantismo, uma boa parte do protestantismo se apostata, mas sobra ainda um restante, um remanescente desse protestantismo fiel, né? Esses descendentes fiéis sobram. E ele fala que ele vai sair agora, né? Ele vai, e qual é a característica desse restante? Esse restante, eles obedecem os mandamentos de Deus e são fiéis ao testemunho de Jesus Cristo, né? São fiéis ao testemunho de Jesus, e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus Cristo. Então, essa é a característica desse restante. E a gente sabe que essa perseguição já está também no Apocalipse 12, ele é um resumo, ele está fazendo um resumo de toda a história, como se vai se dar a história. Mas aí, Apocalipse 13, ele vem complementando isso. Apocalipse 13, quando a gente for estudar Apocalipse 13, a gente vai ver isso mais claro, mais evidente, como vai ser essa perseguição do remanescente, entendeu? A fase, quando vai acontecer essa fase da perseguição do remanescente, também quando acontece a fase da apostasia do protestante, que era a mulher que se apostata, né, e consegue derrubar um bocado e só resta um remanescente, só sobra um remanescente, né? Então, você vê que ele faz um resumo, mas você pode perceber que é uma linha do tempo aí. O Apocalipse capítulo 12, ele faz uma narração como se fosse uma linha do tempo onde alguns eventos vão acontecendo, né? E mostra como a igreja vai acontecendo com a igreja nesse período desse tempo, o dragão e a igreja, e Jesus nesse período desse tempo, tá? Digamos que o Apocalipse 12 é um breve resumo, uma linha do tempo, e Apocalipse 13 vem desvendando dessa linha do tempo, e depois, na sequência, a gente vai ver outros capítulos que vão também desvendando mais ainda, para a gente poder estar entendendo mais ainda. Bom, agora nós temos duas mãos aqui. Vou dar a sequência aqui, a Kézia, que ela levantou primeiro, depois eu passo para você, Watson. Rapidinho. Aqui no versículo, no final dele, fala assim, saiu para guerrear com a resistência da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Quando falo testemunho de Jesus, seria referência para a Bíblia? Porque em Apocalipse 11, a testemunha fiel seria as duas testemunhas são o Antigo e o Novo Testamento, correto? Então, quando fala isso, se refere se manter fiéis à Bíblia, algo assim? Ou não? Nada a ver. Vou deixar Em o Watson responder Apocalipse, agora. em Apocalipse 19:10, é dito que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, nós temos dois pilares aqui no verso 17 do capítulo 12, que são alvos de ataque de Satanás e que são características da igreja remanescente. A igreja remanescente, ela guarda os mandamentos de Deus, são 10 mandamentos, e ela é fiel ao testemunho de Jesus, que de acordo com Apocalipse, capítulo 19, verso 10, é o espírito de profecia. Só essa igreja, ela tem aquilo que nós conhecemos como espírito de profecia, uma revelação especial que Deus deu a uma profetisa da nossa época e que escreveu mais de 100.000 páginas abordando diversos assuntos, dentre eles a continuidade, revelações daquilo que não está tão claro para nós no contexto profético, mas que Ellen White, ao receber as visões de Deus, ela detalha, especialmente quando você estuda ali o grande conflito, fica bem evidente e delineado no tempo os últimos acontecimentos da história do grande conflito, né? E é muito interessante estarmos
afinados com o que foi escrito em relação a isso, porque certamente o saber destas coisas nos colocará em melhor posição no tocante às escolhas entre a grande controvérsia no contexto do grande conflito, né? Então, assim, essa igreja é perseguida exatamente por isso, né? Porque a lei de Deus é o grande revelador de pecado, é o grande apontador de pecado, e o espírito de profecia é o relógio do tempo que nos informa em que momento da história nós estamos, coisa que Satanás não deseja que as pessoas saibam. Para Satanás, quanto maior o número de ignorantes, de pessoas que desconhecem o momento que estão vivendo e o quão é delicado os momentos a seguir, melhor. Quanto maior o embotamento na questão de discernimento, de ler os últimos acontecimentos, as manobras que têm acontecido ultimamente, o cenário entre esquerda e direita polarizado, tudo isso tem um porquê, né? E quando você vai para o espírito de profecia, você entende o porquê dessa polarização, de tanto relativismo, de tanta subversão de princípios na igreja, de valores na igreja. Tudo isso tem um objetivo, né? E é exatamente por isso que Satanás persegue tanto esse remanescente, porque ele é o grande revelador das estratégias e objetivos de Satanás para essa, acredito eu, talvez última geração. Obrigado, Joelson. Rapidinho, você Deixa eu falou que passar está para o onde Watson, mesmo? Não, vou fazer né? o versículo. Fala de novo aí, qual é o versículo que está onde está o versículo? Apocalipse 19, verso 10. Ah, tá, obrigada. Só isso mesmo. Watson. Boa noite a todos. Ótimo sábado para todos também. Eu já entrei um pouco já mais atrasado, que eu estava em viagem. Mas o que é que, pelo menos, eu já estudei um pouco acerca desse assunto. A gente entende que dragão é uma espécie de poder, alguém que tem força de forma muito, vamos dizer assim, muito violenta, que coloca em situação as pessoas em uma determinada situação de prisão. A Igreja de Deus, ela teve, como foi colocado por Cláudio e também por Joelson, os seus períodos, e esses períodos é apresentado não apenas no livro do Apocalipse, mas em todos os períodos que passou a Igreja, desde quando ela foi constituída por meio das tribos de Israel, que também são as 12 tribos, né, que é considerado dentro do Apocalipse, pode ser as 12 tribos, como também os 12 apóstolos. Só que nos 12 apóstolos, teve um que se apostatou, que foi o Judas. Então, se descartaria, então, o 12º, porque foi nomeado uma segunda pessoa no lugar do Judas, e que não foi diretamente escolhido por Deus, mas escolhido, sim, pelos próprios discípulos naquele momento ali, orientados pelo Espírito Santo, mas não escolhido diretamente por Deus, mas por meio de um conselho que ali se enxerga. Então, as 12 tribos representam justamente o período também das igrejas que Deus, na verdade, vinha trabalhando com 12 tribos. E essas 12 tribos, na verdade, quando levaram todas elas lá para o Egito, elas se tornaram escravas. E aquela igreja precisava ser libertada, né? E então surge no cenário Moisés, por meio de uma orientação de Deus, para que afrontasse o próprio faraó, que era representado naquele momento como um dragão também, porque escravizava, aprisionava, e a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse claramente que a força da marca da besta tem justamente isso, aprisionar as pessoas no sentido, ou faz o que eu quero, ou não consegue obter aquilo que deseja. É uma prisão lamentável. E a gente percebe que a Apocalipse leva também no sentido de mostrar que uma mulher pronta a dar luz, e eu sempre entendi dessa forma, posso estar até equivocada, a mulher estava pronta de dar luz, essa mulher também representaria espiritualmente a igreja,
que estaria disposta a levar essa mensagem. E eu já ouvi também de outros oradores da área de profecia que a lua representa justamente a palavra de Deus que estaria sustentando esta igreja, né? A base da igreja, né? E o sol representa justamente Jesus como o sol que nasce todos os dias, né? Dessa forma, eu também já ouvi alguns pregadores de profecias também pregando. Mas não fugindo esse contexto que foi apresentado, que está logicamente correto, né? Não tiro nem acrescento, nem um tio, nem vamos dizer assim, uma vírgula, e Joelso foi muito entendido e sábio na colocação. A igreja ela vai passando justamente por esses períodos, que é o último período que a igreja é perseguida, né? Ela não foi ainda, mas será perseguida de uma maneira mais ostensiva para ser imposta alguma situação. Eu me lembro, eu não sei quantos de vocês, mas eu sempre gostava de assistir aquele desenho que era a Caverna dos Dragões, do Dragão, lembra? Na Caverna do Dragão ali tem um mago, e aquele mago, na verdade, geralmente, ele usa de artifícios para tentar libertar aqueles jovens daquele mundo, que não é o mundo deles, mas sempre eles não conseguem, porque lá aparece o Vingador, chamado, né? E ali sempre está impedindo deles chegarem ao mundo real deles, porque eles estão vivendo em um mundo que não é deles. Então, esse desenho ele traz muito um retrospecto relacionado justamente ao sentido em que o mundo hoje está aprisionado com muitas coisas, muitas fábulas, muitas coisas mentirosas, e as pessoas realmente estão envolvidas, tão envolvidas nos contextos religiosos, que quando você, Joelso, colocou, aqui está, e é bíblico, né? Não é um pensamento de Joelso, não é um pensamento de Cláudia, não é um pensamento meu, mas é um pensamento diretamente do próprio Deus, escrevendo por meio de João, dizendo, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e que têm o testemunho de Jesus. É esta igreja que é representada no sentido mulher, que será perseguida. Outras não serão perseguidas. Só esta igreja que tem a paciência dos santos, porque guarda esses mandamentos de maneira coerente e que tem o testemunho de tudo aquilo que Jesus fez e morreu por nós, mas ressuscitou justamente para trazer de volta para nós essa esperança de vida eterna. Obrigado. Obrigado, Adson Kessler. Ó, gente, desculpa aí, eu tô aqui para botar um pouquinho de pimenta na conversa, mas porque eu achei interessante aqui essas coisas faladas e outras me chamaram a atenção. Quando a gente relata isso, só para fechar o pensamento aqui, para eu compreender melhor. Então, quer dizer que somente quem aceita os escritos de Ellen White, entendeu? Tá dentro da igreja verdadeira? Porque, ou seja, claro que temos a parte da ignorância, né? Porque nunca ouviu falar e tal. Mas vamos supor que a pessoa ouve, mas, né? Só a Bíblia. Vamos colocar Presta assim. atenção. Quando fala que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, presta atenção. Apocalipse capítulo 10, lá fala do surgimento da igreja remanescente. Fala do desapontamento que ela teve, né? E depois que ela teve um desapontamento, o anjo fala uma coisa muito interessante para ela. Importa que profetizes outra vez. Essa igreja surgiu como um movimento profético. A igreja remanescente é um movimento profético em ordenância do que Cristo mandou. O que ela tem que pregar? A volta de Jesus Cristo, né? Ela tem que pregar o juízo de Cristo, a tríplice mensagem angélica, as profecias da tríplice mensagem angélica. E Deus constituiu essa igreja com o espírito de profecia e deu esse dom a Ellen White, como nós bem sabemos, mas a missão desta igreja, como movimento profético, é falar o que Deus tem mandado ela falar, que é a tríplice mensagem angélica, entendeu? A volta de Jesus e o ministério de Cristo, né? Lá no céu, a intercessão dele. Então, essa igreja, ela guarda os mandamentos de Cristo, de Deus, né?
e tem o testemunho de Jesus para divulgar para o mundo inteiro. E é relativo a isso. Ellen White, ela vem como uma profetisa da Igreja Adventista para preparar o povo da Igreja Adventista, mas o papel desta igreja é ser um movimento profético de levar esta mensagem que o Senhor mandou. E qual é a mensagem? A tríplice mensagem angélica. Entendeu? Essa profecia da tríplice mensagem angélica que Jesus subiu ao céu, entendeu? Intercede por nós, chegou a hora do juízo, entendeu? Despertar o mundo para acordar, para isso Jesus vai voltar, entendeu? E só a Igreja Adventista tem esta mensagem. Nós não queremos ser exclusivistas, não queremos dizer que somos exclusivistas, mas quem mais tem essa mensagem a não ser a Igreja Adventista? Quem mais pregará isso a não ser a Igreja Adventista? Então, Deus colocou essa responsabilidade, você pode ver lá em Apocalipse capítulo 10, sobre essa igreja que surgiu ali, né, depois do desapontamento de 1844, entendeu? Importa que profetizes outra vez, e surge ali um movimento profético, entendeu? E surge ali, naquele momento, um movimento profético. Tem o Joelso e Evelyn querendo falar. Evelyn, depois eu falo. Pronto, vai, Evelyn. Concordo plenamente com o que você falou. Vocês estão me escutando? Sim. Ah, tá. Concordo plenamente com o Fala que um a pouquinho Cláudia mais alto, falou. Evelyn, eu estou meio surda, não estou te ouvindo, não. É por causa do fone. Agora vocês estão escutando? Então, Sim, eu tô sim. escutando. Minha mãe que tá com problema de audição aí. Tá. Eu sei que a Kel, ela perguntou só para levantar o tema, porque, claro, obviamente, ela já sabe a resposta, mas já que o tema foi levantado, né? Tem a questão, né, como a Cláudia falou, a respeito do movimento profético, né, do Ministério de Jesus Cristo, a doutrina do santuário, que são coisas exclusivas da Igreja Adventista que realmente surgiu com a ordem de Deus. E assim, a Bíblia fala que sem profecia o povo se corrompe. Não quer dizer que porque a pessoa não acredita em Ellen White ela está perdida. Não é isso. Mas quando as pessoas não acreditam no espírito de profecia, elas acabam complicando a salvação, não porque o espírito de profecia traz algum tipo de salvação, mas porque quando a gente estuda, quando a gente está acordado de fato para as profecias, a gente tem vivido uma vida de santificação e tem se preparado. Se a gente simplesmente ignora as profecias ou acredita em coisas aleatórias, como, por exemplo, o arrebatamento secreto, a gente vive uma esperança de algo que é meio ilógico, não vai acontecer, e além do mais, ignora quando chegar o decreto, não vai acreditar, porque eu vejo muitas pessoas, eu tenho uma prima que ela, tipo, debocha quando a gente fala do decreto dominical e coisas. Então é muito complicado a pessoa que não sabe das profecias, ela conseguir acompanhar e não ser enganada no final dos tempos, né? Porque Satanás ele vai se personificar em Jesus, vai vir dizendo que mudou a guarda do sábado para o domingo, e quando a pessoa ela não sabe das profecias, é capaz dela ser enganada. Não é que o espírito de profecia salva, mas alerta e facilita, né? Porque você está de olhos abertos para os enganos de Satanás, e ali você fica atento para se santificar e não cair. Mas aí, rapidão, Evelyn. O que é essa? Deixa eu passar para essa. Fala aqui. mas aí tem uma Se eu vou fazer outra questão. pergunta, eu tenho que passar para a Joyce para ele Eu não vou fazer poder outra falar. pergunta, não, eu só vou fazer um comentário aí. Vai. Rapidão. Mas aí tem uma questão, porque nem todo mundo é por ignorância. Ignorância, assim, no sentido de não estudar tudo, porque existem outras visões interpretativas, entendeu? Como tem até uma pergunta aqui, ó, no chat, a gente está falando qual o melhor paradigma de interpretação desse capítulo, é preterista, futurista, historicista ou idealista? Pronto, vou passar para a Joelson. O Joelson responde tudo. Ele já está ali no ponto. O Fala, método, respondendo de trás para frente, né? O método de melhor interpretação, de compreensão e de harmonia dos textos de Daniel e Apocalipse é o método historicista, porque a profecia ela é dada no tempo e evolui, se desdobra no tempo. E quando você acompanha os eventos históricos,
fica claro que o texto profético ele dialoga melhor com a realidade do tempo. Por isso, nós utilizamos o método historicista para o estudo das profecias. Com relação à questão de quem não acreditar ou quem não tem o espírito de profecia não fazer parte do povo de Deus, eu acho que foi mais ou menos essa a pergunta, né? A questão é que nós, adventistas, não somos o povo exclusivo de Deus. Isso tem que ficar claro. Deus tem uma igreja visível, mas a maior parte da igreja de Deus, a maior parte do remanescente, não está na igreja adventista do sétimo dia. Mas a igreja visível, que é a igreja adventista do sétimo dia, ela tem uma missão, Cláudia já colocou aí, e essa missão, ela envolve três características, né? Essa igreja, ela tem uma mensagem, aliás, essa igreja tem uma missão, mensagem, e tem missão, mensagem e identidade, ok? Qual é a nossa missão? A missão é pregar o evangelho. E o que vai no contexto desse evangelho? As três mensagens angélicas. E qual é a identidade? Apocalipse capítulo 12, Apocalipse 14, 12, né? Em Apocalipse 14, 12, nós aprendemos que o povo de Deus, ele se destaca dentre os demais que professam seguir a Deus por um simples detalhe, no verso 14 do capítulo 12 de Apocalipse. Deixa-me ver aqui, Apocalipse capítulo 12, 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis ao testemunho de Jesus. Quando você vai para o capítulo que estamos estudando, 12, 17, João ele vai escrever que o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então, aqui nós temos a identidade da Igreja de Deus, a identidade do remanescente. E esse remanescente, como já disse, ele tem a missão de pregar e evangelizar, porque a besta que emerge da terra, o que ela faz? Ela seduz, e seduzir é escamotear, é enganar. Ela agrega para o seu exército pessoas através da sedução. A Igreja de Deus, o remanescente, não se utiliza da sedução, mas da pregação, da missão. E isso implica em falar a verdade, apresentar prós e contras de uma realidade de conflito, e que as condições para alistar-se no exército de Cristo nem sempre é benquista pelas pessoas, né? Entretanto, essa é a nossa missão. Nesse contexto da nossa missão, você ainda tem, Apocalipse 18, verso 4, a prova de que Deus tem uma igreja fora da igreja adventista. Quando, no verso 4 do capítulo 18, é dito que, então vi outra voz dos céus que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinja. Que pragas são essas? Da terceira mensagem. É uma mensagem em que Deus ele tem uma informação, ele tem uma constatação e uma advertência. E qual é a advertência? É que aqueles que permanecerem embriagados com o vinho da Babilônia, e o vinho da Babilônia representa as falsas doutrinas que fazem oposição à Bíblia. Entretanto, existem alguns que preferem acreditar nisso, né? Que os 10 mandamentos não estão totalmente válidos, mas apenas uma parte deles, incluindo a subversão do sábado, dentre outros ensinamentos que solapam a fé das Escrituras, né? Então, a Igreja Visível ela tem a missão de trazer para a sua realidade
a igreja invisível, que ainda faz parte da grande Babilônia. Então, assim, aqueles que estão na igreja visível, cumprindo o seu papel e sendo lavada pelo sangue do Cordeiro está salva, sim. Mas existem pessoas na igreja visível que estão perdidas? Existem. Mas existem pessoas que não fazem parte desse movimento da igreja visível, que para alguns estariam perdidas, mas que na verdade não estão perdidas. Elas só estão nesse movimento da grande Babilônia, conforme Apocalipse 18, verso 4, até que a voz das 3 mensagens angélicas cheguem aos seus ouvidos e, através do Espírito Santo, essas pessoas se convençam de que o lugar delas não é lá, mas é onde Deus preparou junto com seu remanescente para que elas estejam defendendo a bandeira ensanguentada de Emanuel. Amém. Obrigado, Joelson. Então, resumindo, tá? O remanescente é aquele povo que Deus surge nos últimos tempos para poder pregar o evangelho, o alto clamor, tá? Que vai também dar intensidade ao alto clamor, para que a igreja invisível que o Joelson falou possa, entendeu? Aceitar a mensagem final, ter acesso a essa mensagem. Na verdade, essa igreja, o remanescente, ele já vem pregando. Só que quando chegar na época do alto clamor, ele vai ter a derramamento da chuva serúdia sobre ele vai vir com mais potência, né? Conseguir levar esta mensagem, avançar com mais grandiosidade. E a igreja visível que Jesus disse, ainda tem muitos que não são deixa-prisco, mas que ainda virão. Então, esses virão com esta mensagem, aceitarão a verdade completa e participarão também do resto do remanescente, entendeu? E naquele tempo, como a gente já bem estudou pelo Espírito de Profecia, só haverá 2 grupos, os que servem a Deus e os que não servem a Deus, entendeu? É o que vai existir naquele tempo, quando chegar naquele tempo final. Mas, sim, de todo o estudo que nós temos visto aqui, que nós temos estudado, de Apocalipse 12, nós temos visto o seguinte desdobramento. O dragão combate o filho da mulher. Isso você vê lá em capítulo 12, do verso 5, do 12, do verso 7 até o 12. Depois o dragão vem e combate a mulher. Aí você vê nos versos seguintes. Depois o dragão combate os descendentes finais desta mulher. Entendeu? Esse é o desdobramento que a gente vê em Apocalipse capítulo 12. Primeiro o dragão tenta combater o filho, ele não consegue, ele fracassa. Aí ele persegue, depois ele vem e persegue a mulher. Ele fracassa porque Deus usa a terra para proteger a mulher. Aí ele, não satisfeito, não ter sido vitorioso em perseguir a mulher, então ele agora vem atrás dos descendentes desta mulher, tá? E aqui, no assunto final da mulher, estudando sobre a mulher, no combate dos descendentes da mulher... Hã? Tem um comentário no... Vou passar, peraí, deixa eu só terminar essa parte. É para a senhora ler, né? Hã? Para a senhora ler. É isso que eu vou fazer, vou ler. Peraí, que eu só vou terminar aqui para a gente terminar hoje. Vai lá. Então, os descendentes da mulher. O fiel remanescente constitui a comunidade final do povo de Deus. Suas características são as da igreja verdadeira e estão claramente expostas no Novo Testamento. Como a gente viu, já se mostrou aqui. Aqui do lado a gente percebe algumas características. Tem a Jesus como seu Salvador, essa igreja fiel e remanescente. Procura seguir a Jesus como modelo de vida, não participa da impiedade que há no mundo, bem como se abstém das paixões carnais. É unida pelo amor fraternal como uma grande família. Guarda os mandamentos da lei de Deus como se encontram na Bíblia. 6, possui os dons espirituais, particularmente o de profecia. E 7, aguarda Jesus em sua segunda vida a este mundo. Então, essa é as características da igreja verdadeira e remanescente de Deus, que nós temos estudado aqui. E visto paulatinamente como tem se desenvolvido a característica dessa igreja, que podemos identificar, né? E a gente vê também que, ainda aqui na sequência, a ira satânica se volta especialmente contra aqueles que compõem o remanescente, porque honram as instituições divinas, quando o mundo as considera obsoletas e inconvenientes.
Essa ira se intensificará conforme o momento final se aproximar. Fechada a porta da graça, o inimigo atuará sem restrição, provocando sobre a terra calamidades após calamidades e trazendo indescritível angústia sobre os perdidos. Então, como a gente bem falou, estudando Apocalipse capítulo 12, a gente percebe que é uma linha do tempo falando sobre a trajetória da igreja, a perseguição ao filho, a perseguição à igreja e a perseguição ao remanescente. E termina com essa perseguição ao remanescente, capítulo 12. Né? Capítulo 12 indescritivelmente mostra o final do dragão perseguindo o remanescente. Por que ele persegue o remanescente? Porque o remanescente tem uma obra a fazer. Tá? Uma obra de despertamento antes que a porta da graça seja fechada. Então, ele precisa destruir esse remanescente, como ele tentou destruir Jesus e como tentou destruir toda a igreja. Agora, ele precisa destruir esse remanescente, porque esse remanescente tem uma obra a fazer. Mas antes que a gente chegue à última página desse slide, eu vou passar aqui, tem 2 pessoas que querem falar. Quem é que eu dou prioridade aqui, Joel? Hã? Eu acho que o Joelson esqueceu de baixar a mão. O Mas Watson tinha pedido apareceu. primeiro. Tem um tempinho, né? Então, eu vou Foi eu que vou solicitei a passar para o Adson. oportunidade. Então, fala, Adson. Ok. Eu queria apenas pontuar alguns pontos de entendimento que eu também tenho. Eu acredito diretamente e de maneira muito objetiva de que a igreja remanescente para os últimos dias, sem sombra de dúvida, é a igreja adventista. Os problemas que a igreja vai sofrer ou está sofrendo, naturalmente, vai acontecer. Deus, e você colocou aí muito interessante, você colocou que Deus irá fortalecer, e me recordo de que ainda hoje, quando nós estávamos vindo, né, de Salvador, você fez um comentário que me fez também fazer uma reflexão, né, que é o próprio linha de pensamento profético de Ellen White, quando ela disse que Deus nos últimos dias tomaria rédea da sua igreja para conduzir a pregação do evangelho com uma certa força, com um certo poder, certo? Um certo dinamismo, para que essa mensagem seja pregada de uma maneira muito mais ostensiva e mais conclusiva. E eu entendo que o Jorge colocou existe pessoas sinceras em outros apriscos, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Mas o apelo que aparece no livro do Apocalipse com relação ao chamamento sai dela, povo meu, no sentido de dizer para as pessoas que há um último chamado, um último convite para que essas pessoas se despertem em tempos hábios, para que a porta da graça não se feche e as pessoas fiquem presas lá. Há muitas pessoas sinceras, sem sombra de dúvida, em outro aprisco. E Jesus até ressaltou isso aos discípulos, né? Que o pai tinha outras ovelhas em outros apriscos. Isso aí é notório e é conclusivo na linha de pensamento e de decisão do próprio Jesus ao mencionar isso. Porém, compreendo eu e entendo de que a sustentabilidade de Deus relacionada à igreja dele nos últimos dias sempre foi e será daqui em diante até a volta de Jesus e até o selamento do seu povo. Mas antes disso, certamente esse alto clamor vai ter que realmente ter mais força, mais velocidade, para que as pessoas conheçam urgentemente esse último convite, o último chamado do próprio Jesus, dizendo: sai dela, povo meu, para que vocês não sejam contaminados com a cólera e também com os seus pecados. Então, esse convite é um convite emergencial, é um último convite e as pessoas teriam que tomar a sua decisão em sair ou permanecer. Então, eu vejo dessa forma, não tirando ou acrescentando o ponto de vista que o Joel colocou como seu, que Deus tem, sim, outras ovelhas em outro aprisco, mas ele tem uma igreja com uma identidade, pela qual foi até mencionado. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, e tem o testemunho de Jesus. Não tem um outro caminho da Bíblia que me leve para um outro pensamento que não seja a igreja que tem um princípio
básico e espiritual, porque não basta apenas guardar o sábado, mas é um princípio completo, porque a gente sabe que existem outras igrejas que, algumas delas hoje até conseguem guardar o sábado, mas tem outros princípios doutrinários que não é o correto dentro da base bíblica. Sim, quando a gente fala que Deus tem a igreja visível, estabelecida, nós estamos falando do remanescente de Deus. Essa é a igreja visível. Quando a gente fala que Deus tem a igreja invisível, são aqueles que Jesus falou assim, ainda tenho outros que não estão neste aprisco, mas no final cabe ser chamado para que eles possam se juntar a este aprisco, entendeu? Então, quando a gente fala da igreja visível, é aqueles outros que são de Deus também, mas que não estão ainda nesse aprisco, entendeu? Eles representam a igreja invisível. E a igreja visível é essa que representa o remanescente, que tem a missão de ir de profetize novamente, que tem a missão de levar a tríplice mensagem angélica. Essa é a visível, é a igreja visível de Deus, né? Que tem essa missão e essa obrigatoriedade de estar levando essa mensagem a todo mundo e chamar os povos a se despertarem, para no final, todos nós se tornarmos uma só igreja, porque só vai existir duas igrejas, só vai existir dois lados no final, o lado que serve a Deus e o lado que não serve a Deus, só vai existir dois, não vai existir essa multiplicação de teorias como nós temos hoje, só vai existir dois lados, aqueles que aceitaram a verdade e aqueles que negaram a verdade, entendeu? Só vai existir esses dois. Então, tem esse grupo. Então, assim, Apocalipse 12, como a gente bem leu, termina da seguinte forma. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e mantêm-se fiéis ao testemunho de Jesus. Mas olha uma coisa interessante, Apocalipse capítulo 12, verso 18, e termina assim. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. E termina Apocalipse capítulo 12. Enigmático, mas fazendo uma deixa para Apocalipse capítulo 13. Você só vai entender esse capítulo, Apocalipse capítulo 12, verso 18, se você estudar Apocalipse capítulo 13, porque ele é simplesmente fazendo uma deixa para a introdução do Apocalipse capítulo 13. E é em Apocalipse capítulo 13 que nós vamos desvendar tudo que a gente acabou de estudar em Apocalipse capítulo 12. Nós vamos ver a questão da perseguição da Idade Média, nós vamos ver a questão da perseguição futura que vai se acontecer, como se dará, né? Vai estudar de uma forma mais profunda esses dois pontos muito importantes e tão paralelos, né? Essas duas bestas, uma que emerge do mar e outra que emerge da terra. Então, o Apocalipse 13 vem para poder lucidar partes do que nós estudamos em Apocalipse 12, que foi praticamente um resumo, uma linha do tempo dos acontecimentos, bem de forma resumida. Mas Apocalipse 13 vem mais detalhado, ele vem detalhar para a gente, ele vem obrigando a gente a se aprofundar muito mais na história, entendeu? Para compreender cada passo que aconteceu da história. E a gente vai precisar da Bíblia de um lado e um livro de história do outro lado para poder estar estudando essa parte de Apocalipse capítulo 13. Mas Apocalipse capítulo 13, eu sou fascinada por Apocalipse capítulo 13, porque ele é muito lúcido quando você começa a estudar, entendeu? Você começa a analisar a história dentro do Apocalipse capítulo 13, você vai ficando fantástico, como as coisas vão se encaixando, como as coisas estão dando tão encaixado, e depois, quando você chega na segunda parte da besta, coisas que ainda vão acontecer lá no futuro, você pega o início do que aconteceu, que encaixa perfeitamente cá em Apocalipse capítulo 12, versos 15 e 16, né? E você vai ver lá também, em Apocalipse capítulo 13, encaixa perfeitamente, e aí você vê isso também na história, aí agora ele joga para o futuro, coisas que a gente ainda vai ver, que vai acontecer. Mas a gente já está numa fase de uma época que nós estamos aqui, que a gente já consegue ver que coisas que falam lá em Apocalipse 13 são passíveis de acontecer mesmo. Porque alguns tempos atrás a gente ainda ficava, mas num país onde a gente tem liberdade religiosa, liberdade civil, liberdade
liberdade de expressão e tudo mais, essas coisas não podem acontecer, não é impossível de acontecer. Só que com um período, com as coisas que a gente tem visto recentemente, a gente tem percebido que essas coisas são passíveis sim de acontecer, e a Bíblia não mentia quando ela dizia que isso poderia acontecer, não é verdade? Calma. Eu estou vendo que o bate-papo está bom aí, né? Vou passar para você, Joel. Eu estou aqui no chat interagindo com o pessoal e eu preciso fazer uma colocação aqui que no chat não vai ficar claro o pensamento. É rapidinho. Uhum. São 2 pontos. O primeiro ponto é o seguinte: o método utilizado pela Igreja Adventista para a interpretação da profecia, que é o método historicista. O método historicista, ele dialoga com a história, ou seja, a profecia ela tem lugar no passado, no presente e no futuro, tá certo? E a parte da profecia que está para acontecer no futuro é chamada de escatologia. Só que a parte escatológica, para alguns, pode ser confundida com o método futurista utilizado também pela Igreja Católica. Então, grosso modo, o que acontece? Nós somos historicistas. A Igreja Católica, ela, em alguns momentos, vai utilizar uma visão preterista ou futurista. Quando é que a Igreja Católica usa a visão preterista? É quando aplica a profecia de Apocalipse 12, ou as profecias, né, que não é apenas um aspecto profético, mas existem profecias aí no capítulo 12. Então, assim, a Igreja Católica aplica essas profecias do capítulo 12 ao passado. Alguns acham que a Igreja está utilizando o método histórico. Ela não está utilizando o método histórico, ela está utilizando o método preterista. O que significa isso? É a Igreja pegar a profecia que tem lugar no passado, no presente e no futuro e aplicá-la integralmente ao passado. Então, quando ela faz isso, ela está utilizando o método preterista. Então, quando a Igreja diz que o dragão do capítulo 12, que perseguiu a mulher, é uma referência a Herodes perseguindo Maria, ela está reduzindo toda a realidade ampla de Apocalipse 12 a um ponto da história que é Herodes e Maria, e isso não aconteceu. Então, ela está utilizando o método preterista para reduzir o amplo significado e lugar da profecia de Apocalipse 12 no seu devido contexto. Então, ela está utilizando aqui o método preterista, tá certo? Eu não vou falar da questão futurista, porque eu precisaria de mais tempo para isso, mas, assim, alguém, acho que foi a Evelyn, colocou lá no chat o seguinte, no chat, que acreditava que a perseguição do dragão contra a mulher estava relacionada com Herodes perseguindo, tentando matar Jesus. Acho que foi mais ou menos essa a colocação lá no chat. Está certo. Herodes, quando tentou matar Jesus, ele cumpre parcialmente parte daquilo que está predito em Apocalipse 12, quando é dito que o dragão estava diante da mulher, prestes a tragar o seu filho quando nascesse. Esse filho é Jesus, de fato. E há um texto no Espírito de Profecia, no Grande Conflito, que a irmã White faz dupla aplicação ao dragão. Isso aqui envolve a questão histórica. No sentido primário, o dragão é Satanás, e no sentido secundário, o dragão é o Império Romano, que também foi utilizado por Satanás para perseguir não só Jesus, mas também os cristãos do primeiro século da era cristã. Só que, quando você aplica essa perseguição de Satanás a Jesus e à igreja no primeiro século da era cristã, você adota como adventista o método historicista. Por quê? Porque essa realidade do capítulo 12, ela envolve Herodes tentando matar Jesus, a igreja envolve o Império Romano perseguindo os cristãos, envolve também a igreja que se une ao Estado em 538 no decreto de Justiniano para estabelecer uma religião oficial no Império,
Mas você não para por aí no capítulo 12. Você vai a 1798, envolvendo ali a questão do surgimento dos Estados Unidos, quando em 1776 acontece ali a Declaração de Independência, a Bíblia diz que a terra, ela guardou a mulher, engoliu a água que o dragão lançou sobre a mulher, quando os peregrinos saem da Europa, do norte da Europa, e se estabelecem ali nas 13 colônias dos Estados Unidos. Isso significa que a água foi absorvida pela terra. Essa terra representa os Estados Unidos da América. Mas não termina por aí, porque no verso 17 é dito que o dragão irou-se contra a mulher e saiu a pelejar ou fazer guerra contra os restantes da sua descendência, né? Os que guardam os mandamentos de Deus e são fiéis ao testemunho de Jesus. Esse verso 17, ele tem aplicação no presente, mas também para o futuro. Então, assim, veja que o método historicista, ele é muito amplo, ele envolve acontecimentos do passado, coisas que estão acontecendo agora e que vão acontecer no futuro. A Igreja Católica, quando faz essa aplicação do capítulo 12 ao Império Romano, perseguindo Maria, ou a perseguição de Maria, primeiro que não tem texto na Bíblia que respalde isso, e segundo, o texto de Apocalipse 12 fica muito limitado ao passado, o que significa que ela está utilizando o método preterista e não historicista, embora pareça que esteja usando o método historicista porque trata de alguma questão da história. A profecia ela tem lugar no passado, no presente e no futuro, tá certo? Então, o método historicista abrange essas 3 dimensões do tempo. O método preterista, apenas uma dimensão, que é o passado, e é o que a Igreja Católica fez, tirando a relevância da profecia para o presente e para o futuro, porque dessa forma ela tira o seu papel no contexto de perseguição e de igreja e de um movimento-alvo em oposição à lei de Deus e que persegue o Cordeiro, né? Então, ela não quer ser vista desta forma, né? Tem muita coisa que poderia ser colocada aqui, mas, grosso modo, é isso aqui que está acontecendo, tá bom? Obrigada, Joelson, muito bem explicado, né? Fica bem claro aí que nesses 3 métodos que existem aí, nós não temos como acompanhar Apocalipse jogando só pelo passado, porque tem coisas que não vai bater. Se eu jogar só lá no passado, tem coisas que não vai bater. Por exemplo, se eu jogar só lá no passado, quando eu chegar nessa parte da água, onde a Terra protege os Estados Unidos, não tem como bater. A história no pretérito não tem como encaixar isso aí. Então, ele vai ser obrigado a jogar mais para o futuro. Então, já saiu do método preterista. Se eu jogar tudo para o futuro, tem coisas que também não vai bater. Quer dizer, vai acontecer tudo isso, aí a gente vai ficar na expectativa de esperar isso acontecer, nunca vai ter uma prova disso que aconteceu. Então, o método que a igreja analisa a profecia é o método historicista. O que quer dizer o método historicista? É como se você tivesse uma linha do tempo e você vai analisando toda a profecia dentro do espaço dessa linha do tempo. Aí tem coisas que o tempo que você está, diz que já aconteceu algumas coisas lá para o passado, mas tem coisas que podem estar acontecendo no seu momento e que coisas que ainda vai acontecer no futuro. Ele abrange o passado, o presente e o futuro, não é isso, Gelson? Não é isso, Gelson? Gelson? Seu microfone está fechado. Tu está aí lá no bate-papo. Eu não pensei é isso? que meu áudio estava fechado aqui. É isso mesmo. Então, As 3 dimensões do tempo no método historicista: passado, presente e futuro. É o que se encaixa melhor, que dá para você analisar toda a profecia. Pois bem, Já que eu tive lugar de fala aqui, eu estava digitando lá para responder pode falar. uma dúvida da Evelyn. Ah. O método idealista, Evelyn, ele é o método que espiritualiza os acontecimentos, ou seja, não aconteceu de fato, foi apenas uma idealização, alguma coisa que foi imaginada pelo profeta, ou a Bíblia está tratando de uma narrativa de uma forma alegórica, simbólica, subjetiva, entendeu? Esse é o método idealista. O método futurista joga tudo que está na profecia para o futuro, ou seja, não tem relevância nem no passado nem no presente, é só para o futuro. Esse é o método futurista. O preterista não tem relevância para o presente e nem para o futuro, é só para o passado. E o método historicista
abrange desdobramentos do passado, presente e futuro, que é o que nós utilizamos e é o que tem E eu posso base dizer, histórica Joelson, para o que nós estamos estudando. e eu posso dizer, então, que o método historicista, que o método historicista está correto a visão preterista e futurista ao mesmo tempo? Oi? E eu posso dizer que o método historicista está dizendo que tanto o método preterista como o futurista está correto ao mesmo tempo? Não. Por Porque quê? o método futurista, ele Tem uma ideia aplica, diferente, tem uma ideia ele completamente aplica diferente. todas as profecias para o futuro. Ou seja, Aí, aí quando ela não tem ele relevância aplica no tudo para o passado e nem no futuro, ele presente, é distorce o só para o texto, né? futuro. Quando Oi? ele aplica tudo para o futuro, ele distorce o texto, né? Distorce o texto. A mesma coisa acontece O, com o preterista, né? o preterista também distorce. Por quê? Por exemplo, quando eu utilizo o método preterista para aplicar ao capítulo 12, a perseguição que aconteceu ali na Idade Média e o que vem após a perseguição na Idade Média, com o surgimento dos Estados Unidos, símbolo da terra que engoliu ou que neutralizou, né, os ataques da igreja perseguidora ali na Europa, a igreja remanescente, isso não tem relevância. Outra coisa, o método histórico, a profecia com base no método histórico, ela tem desdobramentos. Uhum. E você sai dessa parte em que a igreja ela é protegida e guardada no deserto ou na terra, né, representando ali os Estados Unidos, e que essa realidade avança para os nossos dias, para o nosso presente. Os Estados Unidos hoje existe como uma força, um pilar, por enquanto, até o presente momento, de liberdade. A Exatamente. perseguição e o domínio da igreja romana não é uma realidade entre nós hoje, graças à democracia, à força republicanista dos Estados Unidos da América. É isso que tem freado, do ponto de vista político-religioso, as atividades desta igreja. Então, note que o método historicista ele é um método que inclui eventos importantes e de fundamental relevância para o que está no contexto profético. O método preterista, embora pareça historicista, ele jamais admite essas coisas. Eu não consigo admitir no método preterista os Estados Unidos na profecia. Eu não consigo admitir no método preterista o verso 17 do capítulo 12, que diz que o dragão irou-se contra a mulher e saiu a pelejar contra o restante da sua descendência, que são exatamente aqueles que são os detentores, os observadores dos 10 mandamentos de Deus e do espírito de profecia, que é chamado aqui no verso 17, de o testemunho de Jesus. Então, o método preterista, ele reduz de forma extrema a importância ampla e transcendental do texto profético, entendeu? Então, assim, tanto o preterista quanto o futurista, ele descontextualiza a realidade imediata do contexto bíblico e profético. Então, nós não somos nem preteristas, não somos idealistas e também não somos futuristas. Nós somos historicistas. Então, é bem diferente. Prontinho. Então, eu sei que o assunto está rendendo bastante lá no chat, só que o nosso horário já passou, né? Que a gente pode estar aqui desvendando. Eu digo só para você o seguinte: a continuação do nosso estudo está em Apocalipse capítulo 13, que vai desvendar muito mais ainda tudo que a gente tem estudado aqui. E esse bate-papo a gente pode estar continuando. Se você, quando a gente jogar os temas lá no grupo, voltar em Apocalipse capítulo 13, porque aí não vai quebrar o raciocínio, não é verdade, Joelson? Sim. Tem uma pergunta aqui que eu preciso responder. Tem um participante com o codinome fulano, né? Tá como fulano, acho que eu posso chamá-lo de fulano, né? É a única coisa que tem aqui para identificá-lo. Veja só, o amigo, ou amiga, não sei de qual o gênero, mas a questão é a seguinte: João, ele teve as visões em visão, ou melhor, teve as revelações em espírito, mas de forma objetiva.
João, ele não está atuando aqui de forma idealista, esquizofrênica e nem subjetiva, tá certo? Ele está recebendo informações e revelações concretas a respeito de coisas do seu tempo, do futuro dele e também do nosso futuro. Qual é a segurança que temos de que João não está sendo levado por questões subjetivas ou idealistas, espiritualistas? É que aquilo que ele escreveu pela revelação e inspiração do Espírito Santo tem a sua confirmação no arcabouço histórico, no fluxo histórico, tá certo? Então, você pega o que foi dito para João, acompanha ao longo da história, nós temos datas, lugares mencionados no contexto profético, eventos mencionados no contexto profético, e que quando estudados no curso da história, aquilo que João escreveu, ele escreveu de forma objetiva e preditiva, não subjetiva. Então, essa é a diferença de uma realidade subjetiva para uma realidade objetiva. Do ponto de vista subjetivo e idealista, não teria como termos, do ponto de vista histórico, os acontecimentos preditos por João. Então, há a necessidade de um estudo baseado na história. O Espírito de Profecia tem um livro, O Grande Conflito, que é muito bom, indico para que você o leia. Temos livros também sobre a realidade profética, Uma Nova Era, segundo as profecias de Apocalipse, muito bom também. E são textos apresentados nesses livros, os textos apresentados nesses livros, eles dialogam com o texto bíblico, mas também dialogam com os eventos históricos, tá? Então, assim, nós estamos lidando aqui com questões factuais e objetivas. Obrigada, Joelson. Obrigada a todos vocês que participaram conosco aqui no nosso estudo hoje. Nós gostaríamos de ter mais tempo para poder estar discutindo mais, mas só que o tempo corre contra a gente. Amanhã é dia de sábado, dia de a gente estar na casa do Senhor, né? E a gente precisa repousar para amanhã estar lá, tá? Então, assim, ó, o estudo do Apocalipse capítulo 12 encerrou-se aqui, terminamos o capítulo 12, mas eu aconselho a você ir lá no grupo do Awake e voltar no capítulo 13 para a gente continuar essa conversa, né? Continuar esse assunto, para a gente não quebrar esse estudo aqui e seguir essa sequência, que aí a gente vai aprofundar mais ainda, né? Por que esse dragão parou sobre a areia do mar? Por que o capítulo 12 para falando sobre isso? O dragão se pôs em pé na areia do mar. O que aconteceu quando ele fez isso? É uma deixa, uma introdução para o Apocalipse capítulo 13. Então, eu peço para você que, se você puder, tá, vá lá no grupo Awake, volta para o próximo tema, ser o Apocalipse capítulo 13, para a gente poder estudar capítulo 13, tá bom? E agora vamos terminar com uma oração. Eu vou convidar aqui para fazer oração com a gente, Joelson. Tá bom, Joelson?